boa noite. Nós vamos estar trabalhando com a matéria de topografia. Essa é a aula 1 no curso técnico de edificações. Eu sou a professora engenheira Marina Araújo e vou estar trabalhando com vocês essa matéria. Primeiro, o que é a topografia? A topografia, ela é uma derivação das palavras gregas topos, que significa lugar, e graphen, que significa descrever, ou seja, ela é a descrição de um lugar. Quando nós falamos topografia e quando nós falamos o objeto do estudo da topografia, para que ela serve? Ela serve para fazer a descrição de um local. Então, ela é a descrição de um lugar e ela é a ciência que estuda a representação detalhada de um trecho de terra. Quando a gente fala descrição detalhada de um trecho de terra, nós falamos de uma porção limitada. Nós não estamos falando da Terra como um todo, do planeta Terra como um todo. Nós estamos falando somente de uma área, de um terreno, de uma construção. Então, nós estamos falando de um trecho limitado de terra. Então, é o conjunto de princípios, métodos, aparelhos e convenções utilizados para a determinação dos contornos, dimensões e da posição relativa de uma faixa da superfície terrestre. Essa é a definição da topografia. E a finalidade? Primeiro, nós devemos lembrar que quando nós falamos dessa representação detalhada do trecho de terra, é sem levar em consideração a curvatura. Ou seja, quando nós falamos da topografia e nós falamos dessa dimensão e contorno da superfície física da Terra, nós estamos desconsiderando a curvatura resultante de sua esfericidade. Nós estamos trabalhando como se a Terra fosse em um plano. Então, nós não estamos trabalhando como se ela fosse com a curvatura dela, com a Terra redonda. Como que a gente faz isso? Por meio da medição de distâncias, direções e altitudes. O técnico, ele utiliza a topografia com o objetivo de levantar informações de terreno, sendo estas fundamentais para a implantação do projeto. É importante a gente lembrar que quando a gente fala da topografia aqui no nosso curso técnico, é diferente da topografia do engenheiro agrônomo, por exemplo, que usa a topografia já para outros fins. A topografia a nível técnico é como se fosse um complemento, uma ajuda à topografia que é vista no ensino superior, em engenharia civil e arquitetura. Ou seja, qual é o papel do técnico aqui na topografia, a nível técnico? Qual é o papel dele? O papel dele é fornecer pequenas informações, saber identificar os projetos, saber ler os projetos, saber executar o memorial descritivo. Então, tudo isso é função do técnico dentro da topografia. Saber fazer um levantamento de dados, saber quais são os instrumentos que nós utilizamos na topografia, para que serve cada um, qual é o nome de cada um. Então, quais são as informações que são levantadas? Quais são essas informações desses terrenos? São 3: área, altitude e localização. A área do terreno, o tamanho do terreno, tá certo? A área que o terreno, do terreno em questão, a área do projeto em questão. A altitude do terreno e a localização, onde que o terreno está. Nos projetos, a gente cita alguns projetos de situação, plano de localização, aonde nós conseguimos identificar onde que está o terreno, perto de qual estrada, entre quais ruas, qual bairro, qual cidade. Então, esse tipo de informação a gente também pode conseguir complementar ele com a nossa planta topográfica. Como utilizar os dados topográficos coletados nas obras de engenharia? Gente, lembrando que tudo isso que eu estou passando aqui nos slides se encontra no material de apoio, na apostila. Então, você também pode estar seguindo essa apostila para assistir essa aula. Você também pode estar seguindo normalmente o passo a passo da apostila, a ordem dos acontecimentos na apostila, que você vai conseguir sim estar desenvolvendo essa aula, tá certo? Então, como utilizar os dados topográficos coletados nas obras de engenharia? Com 3 coisas. Primeiro, você vai coletar os dados em campo. Como é que você vai coletar esses dados em campo? Com a ajuda do material topográfico,
com a ajuda dos pontos de localização, com a ajuda de toda essa coleta de dados, ou seja, você vai em campo e coleta essas informações. Depois disso, você faz os cálculos no escritório, você monta os erros no escritório, você fecha a poligonal no escritório, você declara os azimutes, você declara todos os detalhes de cálculo, todo esse memorial de cálculo, todo esse detalhamento. E por último, o desenho da planta topográfica, com os dados em campo, com a interpretação deles por meio de cálculos. Com todo esse levantamento, você consegue montar um projeto no AutoCAD, que é o desenho da planta topográfica. Tudo isso, todas essas etapas, todas elas juntas, é o que nós chamamos de levantamento topográfico. E levantamento topográfico, o que é? Qual a definição do levantamento topográfico? Chama-se de levantamento topográfico as operações que são executadas geralmente percorrendo o terreno, nas quais se obtém dados informativos e grandezas medidas. Que tipo de grandezas são essas? Os ângulos, as distâncias e os desníveis. São informações que são utilizadas para construir uma planta topográfica. Como os dados do levantamento topográfico servirão para dar apoio à execução do projeto ou serviço? Por meio da alocação da obra, do nivelamento, do corte e aterro e implantação correta da obra. Vamos voltar aqui para a gente entender direitinho. Quando a gente fala de levantamento topográfico, são todas as informações, todas as operações, todos os serviços que são executados, tá certo? Desde da coleta de dados até a entrega do projeto. Então, tudo isso, todas essas informações, todas essas etapas, nós incluímos no levantamento topográfico. Nós definimos como esse levantamento. Então, todas essas informações vão dar origem à planta topográfica. O que é a planta topográfica? Nós temos, por exemplo, a planta baixa. O que é essa planta baixa? É um projeto onde tem todas as informações de uma casa. Por exemplo, onde vai ser o quarto, onde que vai ser o banheiro, onde que vai ser a sala, as informações da obra, as informações daquela construção. A planta topográfica tem todas as informações topográficas daquele terreno. Como os dados do levantamento topográfico servirão para dar apoio à execução de projeto ou serviço? Olha só. Primeiro, locação da obra. O que é a locação da obra? Você chega no terreno, você vai começar a alocar a obra. O que é alocar a obra? Você vai começar a marcar onde que vai ser uma parede, onde que vai ser um pilar, onde que vai ser um baldrame, onde que vai ser cada cômodo. Isso é uma alocação da obra. Se você não conhece o levantamento topográfico daquele terreno, se você não conhece o nível daquele terreno, se você não conhece como é essa situação, como que você vai fazer a alocação dessa obra? O nivelamento, é que a gente chama o bater nível, né? Então, o nivelamento nesses dados desse levantamento topográfico, para que ele serve? Você tem um terreno, você quer nivelar ele, ou seja, ele está em desnível, eles estão em níveis diferentes ou eles estão em níveis que você não quer, que você quer padronizar esses níveis, que você quer corrigir esses níveis. Então, você vai fazer o nivelamento, você vai consertar eles, tá certo? Como que você faz isso? Primeiro você vai fazer o levantamento dos níveis. Depois de fazer o nivelamento dos níveis, você vai ver qual é o nível desejado e o que você precisa fazer para chegar nesse nível. Geralmente é o corte ou aterro. Por exemplo, se o nível for muito alto, você quiser que o nível seja baixo, você vai fazer um corte, você vai retirar material daquele local. Mas se o nível estiver baixo e você quiser aumentar esse nível, você quiser um nível mais alto, você vai aterrar esse local, você vai colocar material nele até ele chegar no nível desejado. E a implantação correta da obra. Se você segue todos esses passos, você está fazendo a implantação da obra. Quando você faz algum deles errado, ou você faz o levantamento do local errado, com certeza a implantação da obra ela não será feita de maneira correta. Em algum momento, de alguma etapa da obra, essas informações vão vir a não colidir. Objetivos do levantamento topográfico segundo as normas da ABNT, NBR 13.133. Olha só, gente. Todas as normas técnicas que vocês vão estar encontrando ao decorrer da produção de vocês podem estar procurando elas na NBR. Tá? Todas as normas,
todas as condições técnicas que uma atividade exigir, você pode estar procurando na NBR. O número da NBR que fala do levantamento topográfico é a NBR 13.133. E essa norma ela fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico, ou seja, o que o levantamento topográfico tem que ter, o que ele tem que obter. Primeiro, ele tem que ter o conhecimento geral do terreno, qual é o relevo do terreno, quais são os limites do terreno, onde o terreno começa, termina, os confrontantes do terreno, a área total do terreno, a localização, a amarração e posicionamento. Importante que essas palavras técnicas nós iremos desenvolver elas ao longo da matéria. Nós vamos ver o que é cada coisa, nós vamos ver como encontrar cada coisa. Segundo, informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos. Em tecnologia da construção, vocês veem os estudos preliminares de obras, de projetos. Quais são esses estudos? Por exemplo, sondagem é um estudo preliminar de projeto, canteiro de obras é um estudo preliminar de projeto. São coisas que você precisa fazer antes da obra começar. Projeto de fundação. Para você fazer o projeto de fundação, você precisa entender qual é o solo que você está trabalhando. Para você mexer com o solo, você precisa fazer uma sondagem. E para você fazer uma sondagem, você precisa de um levantamento topográfico. Para você estar entendendo como é o terreno, qual é o terreno que você está trabalhando, aonde que é, quais são as exigências do terreno, quais são as limitações do terreno, etc. Informações sobre o terreno destinados a anteprojetos ou projetos básicos. Como assim? Digamos que para você executar alguma coisa naquela obra, você precisa fazer algum, entre aspas, conserto. Como assim? O nível está muito baixo, não tem como eu construir nesse terreno. Para eu poder fazer qualquer coisa, eu vou precisar, para eu começar a fazer os projetos preliminares, eu preciso nivelar esse terreno, vou precisar aterrar esse terreno. Essa aterração, esse aterro, é uma informação sobre o terreno destinada a anteprojetos ou projetos básicos. É uma coisa que eu tenho que fazer antes de eu começar a minha construção em si. Informações sobre o terreno destinadas a projetos executivos, ou seja, são informações que eu posso ter para eu desenvolver os meus projetos executivos do terreno, certo? Eu quero fazer uma piscina nesse local, mas o meu terreno não deixa. Por que o meu terreno não deixa? Porque lá no meu levantamento topográfico eu vi que meu terreno não era propício para eu fazer essa piscina. Então, se eu não tivesse feito esse levantamento, eu ia fazer a piscina, ia dar errado, minha obra ia ter alguma coisa errada no futuro, ia gerar gastos, ia gerar problemas, isso poderia atingir o solo, poderia atingir a estrutura, e etc. Isso aqui viraria uma bola de neve. Condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico segundo as normas da ABNT. A norma 13.133. Lembrando, aqui a gente viu o que o levantamento topográfico é destinado a obter. O que a gente consegue com o levantamento topográfico. Aqui a gente vai ver o que o levantamento topográfico deve compatibilizar. Aí a gente entra em um termo chamado compatibilização de projetos. O que é compatibilização de projetos? Digamos que eu tenha um projeto de fundação e eu tenha um projeto de instalação predial água e esgoto. Se eu não compatibilizar eles, vai ter alguma coisa errada. Por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura, um pilar, e eu executo. Lógico, eu vou executar esse projeto antes de executar as instalações hidrossanitárias. Então, vai chegar um ponto que eu não compatibilizei o projeto e eu preciso passar um cano ali. Só que ali tem uma estrutura. Eu não posso furar essa estrutura, eu não posso cortar essa estrutura. Se eu tivesse feito uma compatibilização de projetos, eu não estaria enfrentando esse problema. Por quê? Porque nessa compatibilização é como se eu juntasse todos os projetos. Eu fizesse uma sobreposição, colocasse um em cima do outro, entendeu? No AutoCAD mesmo. E eu conseguisse ver que naquele pilar, tudo que eu tenho que passar para esse pilar. Para quê? Para que eu construir ele
deixando à espera. Ah, eu tenho que passar uma instalação por ele? Tudo bem, mas eu coloco à espera quando eu estiver fazendo ele, para que depois dele pronto eu não precise furar ele ou cortar, tá certo? Então, essa compatibilização de projetos, eu falo aqui em levantamento topográfico, porque o levantamento topográfico, ele deve compatibilizar todas essas informações. O que isso significa? Que o meu levantamento topográfico deve ter todas essas informações e elas devem casar uma com a outra. Como assim? As medidas angulares que tem no meu levantamento topográfico, no meu papel do levantamento topográfico, não pode ser diferente das medidas angulares que tem no terreno, porque eu vou fazer o meu projeto baseado naquele meu levantamento. Se eu faço e durante a minha execução eu vejo que está errado, eu vou ter um problema maior. As medidas lineares, olha só, gente, olha que a diferença. Eu tenho medidas angulares e medidas lineares. Medidas angulares eu estou falando em relação a ângulos. Medidas lineares eu estou falando em relação a comprimentos, tamanhos. O tamanho do terreno, o comprimento do terreno, o tamanho daquele lote, o tamanho daquela seção. Medidas de desníveis são desníveis do terreno e as respectivas tolerâncias em função dos erros. Em topografia, nós estudamos erros. Esses erros são comuns, acontecem sim durante o nosso levantamento topográfico, durante nossas plantas de topografia. E o que é esses erros? É porque muitas vezes as máquinas, elas não são 100% perfeitas, os nossos instrumentos. Elas vão ter precisão, cada uma vai ter sua precisão. E nessa precisão, o que acontece? Pode ser que você não consiga exatamente fielmente a realidade. Então, vai ter um erro. Você vai ter aí uma folga, entendeu? Você vai ter uma porcentagem aceitável para você errar. Passando nisso, aí já é uma não conformidade de um levantamento topográfico. Então, essa compatibilização, todos esses itens, as medidas angulares, medidas lineares, medidas de desníveis, tolerâncias e erros, todos esses itens, eles têm que andar juntos. Eu não posso ter uma medida angular que não esteja batendo com uma medida linear, certo? Durante a matéria, nós vamos ver fechamento de poligonal e nós vamos especificar muito isso, bem prático mesmo, como que isso acontece em um terreno. Áreas da topografia. Olha só, na apostila nós conseguimos identificar isso, certo? Na apostila nós estamos falando sobre as divisões da topografia. A topografia pode ser dividida em 3 áreas. As 3 áreas da topografia são a topometria, topologia e a taqueometria. A topometria estuda a medida de distâncias e ângulos para representar fielmente o terreno. E a topometria é dividida em 2, em planimetria e altimetria. Ou seja, quando você fala de medida de distância e ângulos para representar fielmente o terreno, você ou vai estar trabalhando com ele em relação à planimetria ou em relação à altimetria. Ou você vai estar trabalhando com ele com distâncias horizontais e distâncias verticais, tá certo? Se for só distâncias horizontais, você vai estar trabalhando com planimetria. Ou seja, se você estiver trabalhando com distâncias verticais, a altura, você vai estar trabalhando com altimetria. Só que mais na frente a gente vai ver cada uma delas. A outra divisão é a topologia, que interpreta dados obtidos pela topometria com base em outros conhecimentos para minimizar a necessidade de pontos e erros. A topologia, o que significa essa topologia? Ela é a medida de distâncias. O que significa isso? Desculpa, cortou aqui um pouquinho a internet. A topometria, ela vai estudar essas distâncias em uma maneira de representar fielmente o terreno. Só que muitas vezes, o que acontece? Eu não consigo representar fielmente com a planimetria e a altimetria. E eu preciso de uma ajuda a mais. Por exemplo, eu estou no terreno, estou fazendo minha planimetria, minha altimetria, me deparei com um lago. Não posso continuar porque eu não tenho recursos suficientes. Mas eu preciso ver o que tem
acima daquilo ali, depois daquilo ali, ou eu preciso de uma área maior do que aquilo que eu estou conseguindo levantar. Posso utilizar a topologia. Como assim? Eu posso utilizar um GPS, eu posso utilizar satélite, ou seja, são conhecimentos que são adicionados às informações da topometria para minimizar a necessidade de erros, ou seja, representar melhor, mais fielmente esse terreno. E a taqueometria, que é o levantamento dos pontos em loco, que é o levantamento planialtimétrico. A taqueometria é aquela fase que você está na obra, né? Você chega no terreno, no caso, você chega no terreno, para você começar a fazer o levantamento de pontos, com seu piquete, com sua baliza, com sua mira, com seu teodolito, com sua estação de trabalho. Então você vai começar a marcar os pontos, vai começar a delimitar ali onde que é o terreno, delimitar os pontos topográficos. Então todo esse levantamento, a parte mesmo de execução, se encaixa na taqueometria. Algumas áreas correlatas da topografia: a cartografia, que é a área utilizada para a construção de mapas sem fins de projetos de obras civis; a aerofotogrametria, que é a construção de mapas por fotos aéreas; sensoriamento remoto, que é a obtenção e tratamento de imagens da superfície do terreno por meio de satélites; e a geodésia, que estuda os sistemas de posicionamento por meio do GPS. Aqui a gente comenta um pouco sobre isso, porque não é, como eu comentei com vocês no início da aula, existem três áreas existem três topografias, né? Existe a topografia lá da agronomia, a topografia aqui pra gente, pro técnico, e a topografia de civil, de arquitetura. O técnico vai andar junto com esse civil e arquitetura. Mas aqui muitas vezes a gente comenta porque fala também um pouco, né? A gente vai comentar um pouco sobre topografia, mas a gente não vai se aprofundar muito nesses itens aqui não. E aí nós vamos ver o que é cada coisa. Planta topográfica. Primeiro nós vamos ver aqui como a gente faz para representar esse levantamento topográfico. A planta topográfica é a representação gráfica de um terreno obtida pelo levantamento topográfico. Lembrando, levantamento topográfico é todo o conjunto de coleta de dados, desenvolvimento dos cálculos, interpretação desses dados, realização desse desenho. Tudo isso é levantamento topográfico, a fim de obter a planta topográfica. Ela representa regiões com áreas menores a 100 km². Eu quero demonstrar uma região com área maior. O que eu faço? Eu não vou usar uma planta topográfica, eu vou ter que usar outra coisa, né? Então aqui eu já vou ter que utilizar outras situações. Aí eu posso fazer por satélite, eu posso usar um GPS. Então aí que entra, né, aquilo que a gente estava falando, a topologia. A planta topográfica é a representação do terreno feita sobre uma superfície plana. E o nome dessa superfície plana é chamado de plano topográfico. É por isso que no início da aula eu falei que para a gente de topografia aqui, da nossa situação da civil, da obra, a gente considera a terra como um plano. Então, quando a gente vai fazer a planta topográfica, o levantamento topográfico, a gente considera a terra como um plano, a gente não considera a curvatura da terra. E esse plano topográfico é um plano horizontal tangente, que tangente passa do lado ao esferoide terrestre, à esfera da Terra, num ponto que esteja situado dentro da área a ser levantada, e no qual se supõem projetados todos os acidentes estudados. O que é acidentes estudados? Gente, os acidentes são os itens que o terreno tem: desnível de um terreno, tem uma lagoa nesse terreno, é um acidente. Eu ter todas as informações sobre altitude, todas essas informações de nível, tudo isso a gente fala acidentes estudados. Os acidentes que devem figurar na planta são levantados por meio de pontos que possam representá-los convenientemente. Eu comentei o piquete e aqui a gente tem na figura aqui no slide a baliza. A baliza, o piquete na verdade é como se fosse uma substituição da baliza, né? Mas a gente utiliza a baliza é o padrão para a gente estar delimitando os pontos topográficos. Esses pontos topográficos
são, digamos assim, que os itens do levantamento topográfico, os pontos, aonde que você está fazendo essa amarração desse ponto. Todas essas amarrações a gente chama de ponto topográfico. Esse assunto já é o assunto da outra aula, de ponto topográfico, retas, etc. E os instrumentos utilizados na topografia, nós vamos ver adiante a matéria, continuação na matéria. O levantamento planimétrico. Olha só. Quando a gente fala de levantamento planimétrico, nós estamos falando de qual tipo de topografia, né? Qual é a delimitação da topografia? Nós estamos falando da topometria. A topometria, ela vai ser a divisão entre altimetria e planimetria. Primeiro, a planimetria são todos os procedimentos empregados na obtenção da representação gráfica da projeção horizontal. Horizontal porque está no eixo horizontal, eixo do X. Linhas retas, aquele eixo que está deitado, do plano cartesiano. O eixo de Y é o eixo vertical, que está em pé, e o eixo horizontal é o eixo de X, o que está deitado. Então, tudo que a gente fala em projeção horizontal do terreno, em planta horizontal, tudo que a gente fala em relação a planos, a gente vai falar de planimetria. E das diversas particularidades dessas superfícies, sejam naturais ou artificiais. Trabalha essencialmente com ângulos e distâncias horizontais. Ah, eu quero fazer um levantamento com ângulos e distâncias horizontais, vou usar planimetria. Ah, mas eu quero falar de desnível, eu tenho que falar de altura. Se eu vou falar de altura, não falo de planimetria, vou falar de altimetria. Então, a altimetria ela vai definir o relevo, as irregularidades da superfície do terreno. Necessita da medição da altura de um certo número de pontos em relação ao plano de referência, dá origem principalmente ao perfil topográfico. Outra coisa que nós vamos ver com o desenvolvimento da matéria, perfil topográfico. Perfil topográfico é basicamente dizer como é que funciona o relevo naquele local, como é que funcionam os desníveis daquele local. É claro que um perfil topográfico ele é estritamente técnico. Não é qualquer pessoa que lê um perfil topográfico, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento de topografia para poder ler. E técnica de edificações é habilitada para ler perfil topográfico, que é o que nós vamos ver com o decorrer da matéria. O desenvolvimento das plantas topográficas, leitura de plantas, leitura de perfis topográficos, etc. Mas eu preciso de um levantamento que dê os dois, que eu saiba tanto os limites do meu terreno, o tamanho do meu terreno, a área do meu terreno e que eu saiba também o relevo dele, o desnível dele. Então eu vou precisar de uma planta planialtimétrica. Uma planta planialtimétrica é a junção da planimetria com a altimetria. Então, quando eu junto os dois, eu vou dar origem a uma planta planialtimétrica. É conveniente ressaltar que os levantamentos planimétricos ou altimétricos são definidos e executados em função das especificações do projeto. Então, o que significa isso? Quem vai determinar qual planta eu vou usar não vai ser eu. Vai ser meu terreno e vai ser qual é o meu projeto. Então, baseado no terreno, baseado no que eu vou fazer, qual é a obra, qual é o projeto, é que eu vou definir qual é o melhor levantamento que eu vou usar. Se vai ser, por exemplo, só o planimétrico, se vai ser só o altimétrico, ou se vai ser os dois, que é o levantamento planialtimétrico. Continuando. Quando a gente fala de levantamento topográfico, além do levantamento topográfico, da planta topográfica, a gente também fala de uma coisinha chamada memorial descritivo. Isso está na apostila. O memorial descritivo, ele é a junção de todas as informações que tem no meu levantamento topográfico. Esse memorial descritivo, você técnico pode estar executando ele, é como se você fosse traduzir para qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento de topografia, que não saiba ler projeto, ele vai ler aquele documento que você fez e ele vai entender.
Porque você vai pegar tudo que tem nesse levantamento, você vai pegar tudo que tem nessas plantas e você vai escrever um texto dizendo o que é. Esse texto escrevendo o que está naquela planta, é como se fosse um resumo daquela situação, é o que nós chamamos de memorial descritivo, tá certo? Isso está na apostila. O tipo de trabalho a ser desenvolvido é o que baliza, o que determina qual a forma de levantamento que será utilizado. Por exemplo, em situações onde é necessária apenas uma delimitação de áreas de um local, só é necessário o desenvolvimento de um levantamento planimétrico. Por exemplo, você vai determinar um levantamento de um terreno, só que você só precisa da área daquele terreno, você não precisa do relevo, você não precisa do desnível, você só precisa da área. Você pode fazer um levantamento planimétrico. Você só precisa saber onde começa e onde termina o terreno, a delimitação dele, levantamento planimétrico. Mas você precisa saber só o relevo, você não precisa saber o tamanho, a área dele, onde começa e onde termina. Você só precisa saber o relevo daquele local, o levantamento altimétrico. Mas você precisa dos dois, levantamento plano e altimétrico. Essa imagem está na apostila, né? E é a divisão, topografia, as duas principais, topometria e topologia. Topometria estuda a altimetria e planimetria. E a topologia é a junção da topometria com outra ferramenta de trabalho, um GPS, um satélite, etc. Tá certo? A nossa aula fica por aqui. Resolvam a atividade que foi passada. A atividade que foi passada está, todas as respostas estão aqui na aula e também estão na apostila, tá certo? Qualquer dúvida pode me procurar e boa noite.